Batalha do Devorador de Mentes é equivalente à do shopping? Os Duffer já tinham mostrado a queda do Steve pra gente no Jimmy Fallon. Bora falar dos detalhes do episódio. Fala, seus lindões, Croiser aqui, e no vídeo de hoje vou falar sobre os detalhes do último episódio de Stranger Things. Como eu tinha comentado na minha análise, eu achei que ele trouxe meio o aspecto que o volume 1 tinha trazido de se autorreferenciar em vários momentos. Então temos muitos detalhes, muitas referências, principalmente naquele momento do epílogo que contempla, né, a jornada desses personagens. E aí nesse vídeo eu vou falar de todos os detalhes, inclusive alguns externos que eu acabei pegando depois, seja de questão do figurino. Então, como eu vou ter que citar algumas cenas aqui, obviamente esse vídeo vai ter spoilers. Mas antes, lógico, não deixa de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber a notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes vocês sabem. Uma das coisas que volta muito forte aqui nesse episódio é a relação do Hopper e da Eleven, e isso envolve em vários momentos de discussão da jornada deles aqui. E muitas dessas discussões são referências da segunda temporada, como por exemplo, quando a Eleven entra ali no tanque, as batidas que eles combinam é equivalente às batidas da porta quando ele chegasse do trabalho, pra justamente ela saber que era ele e não uma pessoa desconhecida, pra ela não abrir a porta e descobrirem que ela tava lá. Assim como as frases entre eles, né, sobre ela viver ou não no final. E aqui, gente, eu acho que tá até um ouro pra entendimento se a Eleven viveu ou não, porque eles discutem muito aquela relação de ficar feliz no meio do caminho, algo que um quer e algo que o outro quer. Então a morte dela ali seria pré-definida, né, pelo ela não vai tirar a própria vida no final, mas ela não teria o convívio ali com eles porque eles correriam risco. Outro detalhe super importante é a Eleven entrando ali no tanque, que é igualzinha a cena da primeira temporada, ela até dá o tchauzinho, que seria o tchauzinho pro Brenner, o seu papa, né, e ali agora o Hopper, seu pai realmente, e ela externaliza, né, falando que ele ensinou ela o que é ser um pai. Outro detalhe super importante também nessa cena do laboratório é que quando o Hopper é assombrado pelo Vecna, a ilusão dele começa ali com um latão escrito herbicida 1966. E isso que o Hopper vê é uma substância que ele comenta ali pro Enzo enquanto eles estavam presos na Rússia, quando ele fala que ele se sentia amaldiçoado. Nesse contexto com o Enzo, ele fala que ele e os companheiros dele de guerra, quando tiveram contato com essa substância, cada um deles acabou tendo alguma problemática na família, tipo tentar engravidar e nunca conseguir, porque eles foram afetados por essa substância. E ele diz que quando ele teve a Sarah, ali com a sua esposa, ele sabia da maldição, mas ainda assim tentou, e depois ela, né, morreu ali com câncer. E aí ele conclui nesse momento que ele não era amaldiçoado, mas sim que ele era a maldição. E por isso, inclusive, né, a Sarah ali na visão fala pra ele que ele sabia, assim como sabe o que vai acontecer com Eleven, justamente porque ele tinha essa culpa, falando que eu sabia que poderia acontecer algo com ela por causa dessa substância, mas ainda assim eu insisti em ter uma filha e condenar ela à morte, fazendo aí uma equivalência que ele estaria também condenando a Eleven à morte nessa missão, que de fato, né, ela morre, fica aí aberto. Como eu falei, eu acredito que não morreu. Meio caminho feliz. E outro detalhe era os Duffer já dando um mini spoiler ali pra gente que o Steve cairia da torre de rádio, mas ele é salvo pelo Jonathan, então fica tudo bem, durante a entrevista que ele fez pro Jimmy Fallon, em que eles brincam ali com os funcos e dão algumas pistas sobre o episódio final antes dele ter sido lançado. E quando a gente se depara ali no abismo, né, a dimensão X, com a parte física de fato agora, né, do Devorador de Mentes, a morte dele é igualzinha a do shopping, só que aqui, né, eles estão mais bem preparados ali com armas de fogo, de verdade, ao invés deles utilizarem fogos de artifício. A Joyce com seu machado, que é algo que existe desde a primeira temporada, inclusive foi assim, né, que ela abriu ali a parede da sua casa e também enfrentou o Demogorgon nesse volume 1 e decepou, né, o Vecna ali na frente de todas as crianças. E a trilha sonora sempre é muito presente em Stranger Things, e nesse momento final, o que contempla a cena, né, como todo de destruição do mundo invertido, é o álbum do Prince, que começa ali com When Doves Cry, que é uma música que fala, inclusive, de colapso e etc. E durante a morte da Eleven, despedida ali com o Mike, toca Purple Rain, que é uma música, inclusive, com significado ambíguo, contemplando, né, essa narrativa de história da morte dela. Agora, indo pro discurso da Robin ali na rádio, depois de 18 meses que eles enfrentam o mundo invertido e a dimensão X, abismo, enfim, e fecha esse portal, o discurso da Robin tem vários detalhes
detalhes interessantes. Primeiro que ela fala que ela só tá ali porque o Jimmy Fast Hands deixou ela ir lá. Jimmy é aquele personagem que deu emprego pra ela na locadora e também, né, tava presente na segunda temporada no arcade. Prometeram um encontro com a Nancy pra ele, que nunca aconteceu. E durante o discurso dela, ela também fala que ela não tem muitos mais assuntos, que os assuntos dela estão desatualizados, assim como o corte tigela de um amigo, se referenciando, né, ao corte de cabelo do Will, que todo mundo satirizou ali na quarta temporada, principalmente, e virou piada interna da série também. E aí ela fala, né, que as pessoas estão indo aos cinemas, e aí a gente tá em 89, quando lançou Indiana Jones, e por isso ela faz até o barulhinho ali na rádio. E ela também fala sobre a maldição de Hawkins, que isso existe principalmente desde o momento que os Crew chegaram ali na cidade, né, devido aos poderes do Henry. Quando elas pesquisam no jornal falando que um demônio tinha atacado a casa, desde lá eles começam a associar, né, que Hawkins é amaldiçoada, depois eles associam também ao D&D, com o Pânico Satânico ali na quarta temporada, com a morte do Ed. E aí, né, ela fala que essa maldição acabou, fazendo, lógico, uma referência que todo esse universo, né, ou ao mundo invertido que conectava esse universo onde a maldição existia, foi fechado e finalizado. Tem uma cena super fofa da Max e do Lucas, primeiro, né, ele chegando assim nela e ela falando que ele tá se adiantando. Isso é uma referência com relação à conversa que eles tiveram da relação na terceira temporada. E o Dustin tirando foto, né, a mãe dele tirando as fotos dele, é uma referência a ele na segunda temporada, quando eles estão vestidos de Ghostbusters. Assim como a filmagem ali do Jonathan, né, que ele filmava com a filmadora do Bob, agora ele tem a sua própria. Afinal, ele foi fazer cinema na Universidade de Nova York, uma das melhores, inclusive, pro curso. E essa cena é interrompida com a Karen ligando pra Joyce e perguntando se ela sabe sobre o Mike. Isso também aconteceu na primeira temporada, só que ao contrário. Era a Joyce perguntando onde que tava o Will ali pra Karen quando ele desaparece. E na conversa do Mike com o Hopper, ele fala que Três Cachoeiras era algo fantasioso, mas na verdade não é. É um local que realmente existe na Islândia, o que também pode ser um ponto de confirmação da não morte dela, né? E o discurso do Hopper pro Mike é justamente sobre a experiência dele com a Sarah, que ele foi pra um caminho que ele se negligenciou muito, né? Lá na primeira temporada a gente via o Hopper totalmente bêbado, né? Ele não levava seu trabalho mais a sério, afinal era uma cidadezinha pequena, nada acontecia em Hawkins. E a segunda opção seria se confortar com a situação, onde, né, inclusive o Mike depois percebe ali que a Eleven não tinha como usar seus poderes e ele cria essa teoria sobre ela ter sobrevivido. Local esse onde acontece todo o discurso do Dustin, que tem várias referências. Primeiro, né, quando ele fala que ele tava puto com tudo que ele viveu, e aí o Ted fala, olha a linguagem! Ele falava isso pro Mike na primeira temporada. E a referência mais fofa é ele agarrando o diploma e mostrando o dedo do meio pro diretor, que é algo que o Ed falou que ele faria. Inclusive, sobre ele falar, esse é o nosso ano, o Ed também falava, eu sinto que esse é meu ano, que eu vou sair daqui. Então, fazendo aí uma grande homenagem ao seu melhor amigo Ed. Enquanto toca The Trooper, do Iron Maiden, que é uma música, inclusive, super pra frente, de 1983, que fala sobre, inclusive, decisões erradas de líderes, que no final das contas complementa, né, o discurso do Dustin falando que o diretor precisava ter mudanças ativas, que essa separação que acontecia ali na escola era o que causava problemas, inclusive, tendo em vista, né, o que ele vive ali no início da temporada. E aí, nessa cena também da colação, aparece a Stacy convidando eles pra ir pra festa da casa dela e, né, tendo uma quedinha ali pelo Dustin, pelo discurso anárquico dele, só que ela é a menina que esnoba ele no baile da escola na segunda temporada. E é interessante porque na hora, né, ele até questiona, tipo, será que a gente devia ir na festa? E o Lucas fala, isso é retórico, isso é algo que o próprio Dustin fala durante as temporadas anteriores. E uma coisa que eu achei super interessante é que a Amy Paris, que é figurinista da série, ela postou várias informações sobre o figurino dessa quinta temporada, e uma delas foi a roupa, né, de graduação ali deles, que ela optou pelo laranja, porque primeiro, né, eram as cores do colégio de Hawkins, tanto o laranja quanto o verde, só que quando eles viram, né, que a cena seria externa num gramado, o verde não ia cair muito bem, então por isso a escolha do laranja. E complementar a isso, ela disse que eles utilizaram um tecido de fato originário ali dos anos 80 e que foi super difícil de achar. E aí tem contextos ali na história dos adolescentes que diz muito mais sobre o Steve, por mais que deixe claro
claro ali, né, o destino da Nancy, do Jonathan e da Robin um pouquinho também, mas o Steve tem algumas referências muito interessantes. Primeiro é ele falando sobre o salário ali de técnico, né, que agora ele trabalha com crianças, já que ele gosta tanto de crianças, mas isso é uma referência de quando ele arranja um emprego ali na terceira temporada, que o pai dele fala que é pra ele aprender o valor do dinheiro, já que ele não tinha passado na faculdade. Então aqui a gente vê, né, um Steve bem mais amadurecido. E outra referência também é quando ele fala sobre as namoradas, né, que é a mulher, eu tenho certeza que ela é a The One, se é algo que começa a acontecer com ele lá na quarta, já que na terceira ele era completamente rejeitado ali com a roupa de sorveteiro. E aí, indo pro jantar da Joyce e do Hopper, tem várias referências interessantes. Primeiro que eles vão nesse date do Enzo's, que eles estão combinando desde lá da Rússia, ou seja, passou a quarentena de 18 meses, mais os 18 meses do final da série, mais de 3 anos pra esse date acontecer. E eles falam sobre mudar de Hawkins, principalmente que não tem nada que segure mais eles. O Will claramente foi pra faculdade, assim como o Jonathan, e ele fala, né, pra algum lugar lindo, com gaivotas e etc, que é uma referência da fala da Joyce quando ela fala que tava pensando em se mudar ali de Hawkins, que ela tava colocando a casa dela à venda, depois da morte do Bob, e o próprio Hopper convence ela a ficar lá, até porque ela teria o suporte de pessoas que sabem pelo que ela tá passando. E depois a gente tem o pedido de casamento, que acontece com a trilha sonora Under the Moon and Over the Sky, da Angela Bofill, que é uma trilha sonora bem recente, 1989, que é onde a gente tá situado nesse momento, e é uma música que fala, né, sobre amor genuíno, idealização, enfim, contempla toda essa cena, né, deles falando sobre o futuro deles. E aí, chegando na cena principal do D&D, a gente já inicia com o regador ali de jardim e a casa dos Wheelers depois, e ele jogando D&D, que é exatamente como começa a primeira temporada, só que ao invés deles chamarem o monstro, eles chamam a maga, né, que seria a El, mas tem algumas coisas que acontecem que são interessantes nessa cena, que é a fala da Max, né, falando que é terrível esse final da história que o Mike tá contando, já uma antecipação do rage, né, que a gente tem visto aí nas redes sociais, porque talvez não foi o final que ela queria, então ela acaba destruindo tudo ali, e ela fala, ué, você não era excelente contador de história? E aí o Dustin fala sobre a invocação da maga ser uma solução, e a El sempre foi o que resolveu, né, os grandes problemas, mesmo que tenha sido conjunto ali. E aí o Mike fala, né, da história, inclusive da Eleven, que pode ser uma confirmação dela viva, que enfim, essa cena, gente, ela traz a exatidão da reação do público com o Stranger Things, com esse final, né, pelo menos. Principalmente com a escolha desse final, que é sobre felicidade e conforto, que a Max até fala, né, nossa, que clichê. Mas com isso a gente também vê finalmente a Max tendo o date com o Lucas, que eles combinam na quarta temporada, o cineminha. O Steve tem a jornada que ele queria de explorar o mundo com o trailer, só que ao invés de ser com a sua mulher ideal, é com Dustin, o seu fiel escudeiro, a dupla que a gente ama. O Will vai pra faculdade e tem a aceitação que sempre quis e vive, né, o romance. E o Mike escreve histórias, assim como ele contou essa história lindamente aí pra gente. E é interessante porque na máquina de escrever tem um quadrinho ali do lado da Eleven. E, né, a citação da maga ser a Eleven, que a possibilidade dela estar viva e feliz mesmo que sem eles, já é a felicidade que eles precisavam, porque ele até fala, né, nesse discurso, você encontra felicidade em outras pequenas coisas. E até reassistindo pra fazer esse vídeo, eu até complemento o que eu tinha falado sobre acreditar que Eleven tava viva, porque todo o destino da Eleven tá em conversas entre ela e o Hopper. E como eu falei no início do vídeo, essa temporada traz de novo o combinado deles, e muito se discute, né, esse meio do caminho feliz. Então, a El estar viva é o meio do caminho feliz, porque eu sei que a gente queria que ela tivesse ali feliz com os amigos e vivendo a vida com eles, mas é manter ela viva e com a possibilidade de ter uma vida essa, ou infância essa que foi tirada dela, e se descobrir e possivelmente ter filhos. E quando eles falam o discurso eu acredito, é uma referência de quando eles acreditavam que o Will também estava vivo, e de fato estava. O Mike até fala, né, pra Karen em determinado momento nessa temporada, quando ninguém acreditava mais que o Will estava vivo, foi esse grupo que salvou ele. E aí a gente vê a Holly e os amigos jogando D&D, é uma nova geração, um novo ciclo se começa, e com mudanças ativas, como o Dustin falava, né? Antes a gente via o grupo dos meninos como algo de
separação. Eles eram os nerds, os excluídos, e agora a gente tem esse grupo completamente misturado, Holly sendo amiga do Derek, e é interessante porque o próprio Derek questiona, né, aqui tem cheiro de peido, e é algo que é falado nas temporadas anteriores, como o porão tinha cheiro de peido, eles falam até que é dos salgadinhos lá, os meninos também, quando a Max e Eleven vão investigar eles começam a peidar, enfim, de fato tem cheiro de peido aquele porão. E como eu sempre falo, a trilha sonora é sempre presente, não é diferente nos créditos finais especiais com Heroes, do David Bowie, que é uma música que fala sobre amor, coragem, mesmo quando tudo parece impossível, e assim termina Stranger Things. Realmente são muitos detalhes para um episódio só, eu acho que esse vídeo vai ter o mesmo tempo do que eu falei do volume 1, e é lindo ver que o episódio se apegou, né, a esses momentos que foram tão importantes para essa jornada. Mas diz aí nos comentários, você tinha reparado nesses detalhes? Tem mais algum que você reparou, ou a internet reparou e eu acabei não falando aqui? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!